O silêncio do ministro Flávio Dino com relação à indicação de Jorge Messias para o lugar de Luiz Roberto Barroso no STF está sendo apontado como um indicativo de que a decisão do presidente Lula também gera controvérsia na corte. Repórter Janaína Camelo chegando com mais informações. Flávio Dino admitiu que o tema é mesmo controverso? É isso, Janaína? Ele disse isso, exatamente isso, Thiago, porque o que acontece? O ministro Flávio Dino, ele foi o único ministro ali do Supremo que não cumprimentou o AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias, pela indicação, do presidente Lula à vaga no STF. E aí o ministro Flávio Dino acabou sendo questionado ali pelos jornalistas, por qual motivo ele até o momento não fez esse cumprimento. Todos os outros ministros, os outros 9 ministros, fizeram questão ali de cumprimentar Jorge Messias. E aí, diante desses questionamentos, o ministro decidiu ali publicar uma nota para a imprensa. Enviou uma nota para os jornalistas dizendo o seguinte, que decidiu não se pronunciar sobre o assunto por considerar um tema politicamente controverso. E aí ele disse o seguinte, que desde o ano passado, quando ele se tornou ministro do STF, foi em fevereiro do ano passado, ele sempre evitou se manifestar sobre assuntos ali polêmicos envolvendo o Congresso Nacional, a não ser quando são assuntos que são analisados pelo Poder Judiciário. Diz também que nunca teve nenhum problema ali com Jorge Messias, nunca teve nenhum tipo de controvérsia com Jorge Messias, sempre dialogou com o advogado-geral da União, mas nas palavras do ministro Flávio Dino, sempre dialogou com ele institucionalmente. O ministro nessa nota, Tiago, se me permite aqui ler um trechinho da nota, ele diz o seguinte, abre aspas, o meu silêncio deriva de prudente distância de um assunto politicamente controvertido, ainda em apreciação no Senado, e num momento próprio, depois da deliberação dos senadores, aí poderei me manifestar se for cabível. Essas foram as palavras ali do ministro Flávio Dino. É uma declaração que veio em meio a toda essa polêmica, a toda essa crise envolvendo o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em torno da indicação de Jorge Messias, da data que ele vai ser sabatinado, que já está chegando, na semana que vem, na sabatina e também a análise no plenário. E também chama a atenção porque o ministro Flávio Dino, Thiago, ele sempre foi um ministro que tem um perfil ali que ele costuma comentar sobre assuntos diversos, principalmente quando envolve política, enfim, é um ministro que ele chegou na Suprema Corte. Ele foi indicado, sempre bom lembrar, indicado do presidente Lula, o último indicado do presidente Lula até o momento, e ele chegou com esse perfil um pouco mais diferente dos demais ministros, sempre comenta ali sobre assuntos diversos, mas dessa vez, sobre Jorge Messias, ele decidiu não comentar e nem cumprimentar o advogado-geral da União pela indicação. Tchau. Só falou que é controverso e na quarta-feira da semana que vem a gente vai acompanhar o desfecho no Senado. E a Janaína Camelo volta daqui a pouquinho, mais um giro com as nossas comentaristas. Começa por você agora, Denise. Fez bem o ministro de não querer comentar para evitar polêmica? Eu acho que sim, Tiago. É diferente dos outros ministros, chama atenção também o fato dele ter falado que é um tema controverso, ele passou sem dificuldades maiores, também teve toda essa maratona de conversar com os senadores, ele que já era político, que já estava lá no Congresso na época, depois ele saiu para o Ministério e depois foi indicado para o STF, mas ele tinha experiência política também, foi governador e talvez até por essa experiência ele não queira provocar muito, ele vem tendo vários embates com relação ao Congresso no que se refere às emendas parlamentares e alguns senadores já demonstraram preocupação com a possibilidade de Jorge Messias também ter um posicionamento contra as emendas. Então, talvez Flávio Dino não se manifestando, aqui é uma suposição do que pode ter levado ele a assumir essa posição, ele não se manifestando, ele cutuca menos em relação a esse assunto, evita que se faça uma relação de um trabalho conjunto que os dois possam ter sobre essa questão das emendas, que tem motivado muitas investigações envolvendo políticos pelo país, parlamentares, a destinação dos recursos sem muita clareza da origem e da destinação dos recursos. Então, talvez seja por conta disso, para não colocar mais lenha na fogueira. Dora Kramer, me diga uma coisa, ele não comenta, só que diz que é controverso. Ou seja, ele, de uma certa maneira, está comentando e mandando alguns recados, ou não?
Não acho, porque eu acho que é o único que ali respeitou qual é a regra. O assunto é controverso, porque está em disputa. O que está em disputa, o que está sendo debatido é controverso. É assim, é esse o sinônimo correto da palavra. Isso está em disputa no Senado. Essa coisa de ficar cumprimentando antes faz com que a passagem pelo Senado seja uma coisa desprezível. Então, quando os ministros da Corte cumprimentam pela indicação, eles estão dando de barato que o Senado não vale nada. E não tem valido mesmo. Seria interessante que o Senado fizesse essa batida rigorosa, apurada, para valer, que pudesse dar aprovação ou reprovação sem que isso causasse maior espanto. Então, eu acho que o ministro Flávio Dino é o único que teve exatamente a posição mais correta, né? Não comenta até que o Senado decida. Antes do Senado decidir, é um desrespeito ao Senado. Ficar dizendo que é prerrogativa do presidente. Sim, a prerrogativa é da indicação. Agora, a coisa está sob escrutínio do Senado. Ele pode aprovar ou reprovar, e ponto. Eu acho que essa moldura, essa situação, é que o ministro Flávio Dino respeitou. Foi o único.